Olá, meu amigo, olá, minha amiga, programa Minuto do Direito, estou no ar. Dúvidas? Encaminha aqui que eu terei o maior prazer em te responder. Vamos aproveitar e responder a dúvida do senhor José. Ele informa que tem 59 anos de idade, 32 anos de contribuição, trabalha como porteiro. Quer saber se já tem direito à aposentadoria? Vamos lá. 59 anos de idade, seu José, 32 anos de contribuição. Bem interessante. Mas as regras mudaram. De 2019 para cá, as regras mudaram. Se nós formos pegar hoje, 2025, 59 com mais 32, vai dar quanto? 91. Também o senhor não vai passar nem na regra de pontos. Aqui é extremamente importante aquela máxima que eu uso aqui todos os dias, a importância de buscar a ajuda de um profissional qualificado na área. Um especialista em direito previdenciário. Por quê? Aqui eu não sei se o seu José, se ele trabalhou todos esses 32 anos só como porteiro. De repente, o seu José trabalhou aqui como vigilante, muda, ou então ele exerceu outras funções que podem ser consideradas, tá? Funções consideradas como especial, realizadas em locais insalubres, enfim, tudo mais. Outro ponto a ser analisado também, se essa função aqui de porteiro que ele está colocando, tá? Ele seria dentro de um hospital, se ele fica só ali na portaria realmente, se ele não tem acesso, se ele não ajuda, se ele tem contato com o paciente, porque muitas vezes é aquela pessoa que faz uns serviços gerais, tá? Que ela executa uma função de serviços gerais, ela está ali na portaria, ela exerce uma função como porteiro também, então tudo deve ser analisado. Tem que ser analisado aqui também, seu José, se além desses 32 anos, se o senhor não tem um período rural. Eu não sei aqui onde o senhor nasceu, mas de repente o senhor pode ter nascido em um interior e pode ter trabalhado também boa parte da sua infância na zona rural. Então, existe a possibilidade aqui de fazer o cômputo do tempo do período de labor na zona rural. De repente, o senhor ficou na zona rural até os 19 anos de idade, um exemplo. Então, aqui vai tentar comprovar o período de 9 ou de 12 até os 18, 19, não sei. Tem que fazer essa análise, a importância dessa entrevista com o profissional. Aqui também nós poderíamos verificar a possibilidade do quê? O senhor prestou serviço militar, escola técnica, tem outras opções aqui de verificar se tem tempo de contribuição que não são visíveis para o senhor. Você entende a importância da gente buscar ajuda? Por quê? Porque tem tempo de contribuição que você acha que não existe, porque você está olhando só a sua carteira de trabalho. Você está olhando só as informações do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você não está olhando as informações que não foram para o CNIS, mas que você tem prova. Aqui, nesse caso, se o seu José, se ele nasceu no interior, ou que se ele trabalhou na zona rural com os pais. Doutora, mas trabalhei, eu nasci no interior, vamos lá, um exemplo. Eu nasci lá no Marapanim, tá? Eu trabalhava na pesca com meu pai, tá aqui, a gente tem prova, meu pai foi aposentado como pescador, minha mãe como pescadora, meus irmãos todos como pescadores. Então, o que é que acontece? Eu tenho a certidão de batismo, eu tenho meus boletins da escola, eu tenho o comprovante do posto de saúde de onde eu fazia tratamento com meus pais. O que é que vai acontecer? A gente tem documentos da terra, a gente vai buscar essas informações todas para provar esse período rural, certo? Fazendo prova desse período rural, um exemplo aqui, seu José, se nós pegarmos 8 anos, tá? Se nós pegarmos aqui 9 anos do senhor aqui, com período rural, se nós formos somar aqui nos seus 32, o senhor vai para 40, tá?
e nós vamos... uma aposentadoria é possível de quê? É possível de aposentadoria pela regra de ponto, fazendo uma análise assim aqui bem aberta, com poucas informações, tá? Então, é importante sim, porque existem períodos que podem ser computados como tempo de serviço, mas que para você eles são invisíveis. Mas para o profissional, não. Quando o profissional ele começa a entrevista com o segurado, ele já começa a ver, ó, aí tem tempo rural. Eu tenho como comprovar que tempo rural. Ah, ali tem tempo especial. Se eu for buscar um PPP, se eu for buscar um Disbem, se eu for buscar o formulário XXY, eu tenho como provar aqui um tempo especial. Então, tem esse olhar. É diferente, por exemplo, se você vai com um advogado que ele não é especialista em direito previdenciário, ele vai fazer muitas vezes o que você está fazendo. Ele vai olhar só a carteira de trabalho. Aí ele vai olhar, o seu José só tem 32 anos de contribuição. Só que ele não lembrou, ele não atentou, porque não é a área dele, se o seu José nasceu na zona rural, se ele trabalhou, se o seu José prestou serviço militar, ou se o seu José, muitas vezes, ele pode ter trabalhado na prefeitura lá do interior, ele tem ali uma portaria, ele tem ali uma certidão de tempo de serviço. Todas essas informações, elas podem não estar aparecendo no CNIS. E você precisa fazer prova. Você precisa levar essas informações para quem? Para a autarquia. Aí nós estamos falando do quê? De provas. Você não pode querer que o INSS te conceda um benefício se você não fizer essas provas também. Porque senão ele vai dizer, não vai ter direito, seu José. Porque na base de dados aqui, nas informações que eu tenho, o senhor só está constando 32 anos de contribuição. Então, só 32 anos de contribuição, com 59 anos de idade, o senhor não vai se aposentar ainda não. O senhor só vai se aposentar lá pelos 65. É isso que o INSS vai dizer. Isso, o INSS. Mas se você buscar a ajuda de um profissional qualificado, ele vai olhar além disso. Ó, seu José, o senhor tem 32 anos aqui de contribuição realmente, mas o senhor tem 10 anos aqui que o senhor trabalhou lá em Quaraci, lá na Brasilite. Um exemplo, tá? O senhor trabalhou com esse material aqui, amianto, arbusto. O que acontece? Isso daqui, ele comprova que é o quê? Que é insalubre. Existe risco à sua saúde. Então, esse período dá para transformar em quê? Em período especial. Então, ele vai buscar documento, vai buscar provas e vai comprovar para o INSS. Olha, além dos 32 anos que estão aparecendo aqui, ele tem 10 anos como especial, ele tem mais 5 anos de trabalho lá na roça, que ele trabalhou quando criança. Ele vai levar todas essas informações e assim existe possibilidade de conseguir. Não vou dizer que são 100% não, mas existe possibilidade de conseguir a aposentadoria sim. Ok, seu José, ok, meu amigo, ok, minha amiga, eu espero ter respondido a sua dúvida. Mas caso ainda tenha dúvida, encaminhe aqui, ó, encaminhe que eu terei o maior prazer em te ajudar. Esse foi mais um programa Minuto do Direito. Tudo de bom, Deus te abençoe. Tchau, tchau.